1938. A televisão até já existia, mas não na casa de cada pessoa. A imagem era muito distorcida, o som muito desincronizado e o custo muito alto. Então a TV existia apenas ainda em cima das bancadas dos cientistas que estudavam uma forma de fazer aquilo funcionar direito. Nessa época, o que levava informação mesmo para as pessoas era o jornal impresso e principalmente o rádio. Programas jornalísticos, entrevistas, contos narrados, novelas de rádio, músicas. Era muito comum uma pessoa ligar o rádio ao acordar e só desligar na hora de ir dormir. Muito comum as famílias se reunirem em volta do rádio para ouvir algum programa. E mais uma vez, estamos em 1938. Hitler já movia seus peões na Europa, já existia no ar a iminência de uma Segunda Guerra. Lembrem-se, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, estamos apenas um ano antes. E foi numa certa noite de outubro de 1938, nos Estados Unidos, que um radialista chamado Orson Welles reuniu todas as peças a seu favor e apresentou de forma jornalística uma obra de ficção. Ele fez milhões de pessoas acreditarem que o país estava sofrendo uma invasão alienígena. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos conhecer a Guerra dos Mundos de 1938, o episódio de um programa de rádio que foi apresentado de uma forma tão realística, com uma narração tão exímia, que deixou uma multidão assustada e causou um verdadeiro caos generalizado. 30 de outubro de 1938, um domingo à noite. Nesse horário, as pessoas já tinham aproveitado a folga e terminavam de descansar em casa para trabalhar na segunda-feira. Cada família se reunia em volta do rádio para conversar e ouvir algum programa mais leve, algum entretenimento. O campeão de audiência e que todo mundo ficava esperando era o The Chase and Sanborn Hour, apresentado por Edgar Bergen, um humorista que fazia piadas lá com o seu boneco ventríloco. Esse programa ia ao ar às 8 horas da noite pela emissora NBC. Já a emissora CBS, para competir com o sucesso de Edgar Bergen, escolheu o ainda em início de carreira, mas já muito talentoso, Orson Welles. Ele era o diretor e um dos locutores do programa The Mercury Theatre, que ia ao ar também todo domingo às 8 horas da noite. Um programa que fazia adaptações para serem narradas no rádio de grandes obras de terror, fantasia, mistério e ficção científica. Chegaram a narrar Drácula, Ilha do Tesouro, Sherlock Holmes. E para esse 30 de outubro de 1938, véspera do Dia das Bruxas, Orson preparou algo muito especial. Uma adaptação de Guerra dos Mundos, um livro de 1898, uma ficção científica sobre invasão alienígena. Porém, dessa vez, não seria uma simples narração, como veremos a seguir. Bem no começo, nos primeiros segundos do programa, Orson deixava claro que o que viria a seguir era uma obra de ficção, uma adaptação do livro e tudo mais. E enfim, a coisa começava de verdade, como se fosse um programa de rádio jornalístico. Tocaram uma música e essa música foi interrompida por um boletim, uma notícia, e tudo começou assim. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello playing for you. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News. Toronto, Canada. Professor Morse of Macmillan University reports observing a total of 3 explosions on the planet Mars between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? With the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite, this thing is smooth, and you can see its cylindrical just a minute. shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving! Keep back! Keep back! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Take off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's crawling someone or something. I can see turning out of that black hole 2 luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost... Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body. Now it's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black, and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips. It seems to quiver and pulsate, and the monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. Como vocês perceberam, Orson Welles e toda a sua equipe não estavam simplesmente narrando uma história ou simplesmente fazendo os diálogos dos personagens. Eles montaram a adaptação para parecer de fato verdade, como se a rádio estivesse dando notícias sobre o início de uma invasão alienígena. Enquanto tudo isso já estava rolando, haviam aquelas pessoas que tinham acabado de ligar o rádio e, procurando algum programa, acabavam parando na CBS com toda aquela excitação acontecendo. Haviam aquelas pessoas com o costume de mudar de estação enquanto o programa que estavam ouvindo passava os comerciais. Resumindo, haviam muitas pessoas que acabaram caindo de paraquedas no programa já depois da parte que diziam que era tudo ficção. Imagina, em 1938, você ligar o rádio ou mudar de estação e ouvir isso. What anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole
fields caught by the woods, the cars, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Enquanto milhões de pessoas já estavam acreditando que, de fato, os Estados Unidos estavam sendo invadidos por alienígenas, na verdade, tudo acontecia numa pequena sala, num estúdio de rádio. Isso é incrível! Esses caras fizeram tudo isso ao vivo, na mesma sala. Óbvio que tudo muito bem ensaiado, preparado antes, mas vamos nos lembrar que estamos em 1938. Todos os efeitos sonoros, os gritos, a atuação, os outros sons. Na boa, palmas para esses caras. O porém é que tudo isso tão incrível, tão bem feito, só acabou ajudando a fazer as pessoas acreditarem naquilo. Enfim, senhoras e senhores, a partir daqui, a história, o enredo do livro e da adaptação que estava sendo narrada vai escalando, ficando cada vez pior, chegando a níveis absurdos. O exército dos Estados Unidos entra em ação, mas é varrido como se não fosse nada. Várias daquelas naves alienígenas caindo em vários estados. A sede da CBS ficava em Nova York, no estado de Nova Jersey, e tem cobertura em estados vizinhos. Consequentemente, esses fatos narrados se passavam nessa região. Isso causou um pânico em toda a costa leste dos Estados Unidos, principalmente na própria Nova Jersey. Dados da própria CBS mostram que naquela altura 6 milhões de pessoas estavam ouvindo a emissora. Mais da metade havia chegado depois da introdução, e sabe-se lá quantas dessas estavam levando aquilo como se fosse verdade. E aí, o pânico total foi instalado. Pessoas indo embora para o oeste de carro, avenidas engarrafadas, as linhas telefônicas todas ocupadas, gente fugindo para colinas e bosques, aglomerações nas ruas, vandalismo e até pior, pessoas se suicidando e tendo ataques cardíacos. E enquanto nas ruas todo esse alvoroço acontecia, lá dentro do estúdio a história, a transmissão prosseguia. As naves caídas agora se erguiam, formando aquelas máquinas gigantes de 3 pernas, matando as pessoas com fogo e com fumaça preta e tóxica. O exército já havia sido dizimado e tudo que as pessoas podiam fazer era rezar. E depois de construir todo esse cenário sem esperança, Orson Welles fecha com chave de ouro essa primeira parte da sua adaptação. They rise like a line of new towers on the city's west side. Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. Now the smoke's crossing 6th Avenue, 5th Avenue, 100 yards away. It's 50 feet. O silêncio conta histórias, e em todo esse contexto, as pessoas que estavam ali aflitas ouvindo aquilo se desesperam ainda mais ao não ouvirem nada. É como se todos já estivessem mortos.
Só depois desse silêncio é que vem a narração final. Aí sim, uma narração tradicional de um personagem sobrevivente que vive por anos se arrastando nesse mundo desolado, se escondendo dos aliens, encontrando poucas pessoas e animais vivos, até os alienígenas serem derrotados não pelos seres humanos, a raça superior, mas sim pelas formas de vida mais simples, os micróbios e as doenças que eles causam. Às 9 da noite, a transmissão enfim acabava, e mais uma vez a equipe explicava que tudo aquilo era ficção, mas o caos nas ruas continuava. No dia seguinte, uma segunda-feira, ainda problemas, lugares deixando de abrir, pessoas deixando de ir trabalhar e todos os jornais estampando o que realmente havia acontecido. O próprio Orson Welles e alguns outros executivos da CBS foram chamados para depor, dar explicações. A coisa foi tão feia que alguns regulamentos foram criados para que algo assim não acontecesse de novo. Mas Orson não se deu mal de forma alguma, muito pelo contrário. Toda a sua direção nesse espetáculo dessa noite, que foi muito bem feito, construiu o caminho para ele ir para o cinema. Você provavelmente já ouviu falar de Cidadão Kane, considerado um dos filmes mais bem produzidos da história do cinema. Ou seja, esse cara era muito bom no que fazia. Por mais inesperado ou controverso que tenha sido todo esse caso, para mim, o que ele fez nessa noite foi uma obra de arte no sentido exímio. Sobre Guerra dos Mundos, senhoras e senhores, esse é um livro de 1898 sobre invasão alienígena. Vocês não fazem ideia de como esse livro é incrível e muito à frente do seu tempo. Acho que eu não preciso nem dizer. É baratinho na Amazon, tem 200 páginas, dá para ler rapidinho. E vocês já sabem, comprando por lá, vocês me ajudam, ok? O link para quem quiser vai estar na descrição e nos comentários. Com toda a fama que Orson Welles deu para a Guerra dos Mundos nos Estados Unidos, em 1953 veio a primeira adaptação para os cinemas, e em 2005 a adaptação do Spielberg. Essa eu acredito que todo mundo já assistiu. Enfim, senhoras e senhores, esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado a cada um de vocês apoiadores por me ajudarem nessa jornada. E aquele abraço especial para Márcia Yates, o Robert Lopes e o Eudes Koval, os vilões do nosso covil. Até a próxima e fui!